do nosso Código Penal. O que seria, professor, essa conversão? Sim, é o que você entendeu mesmo. Seria converter a pena restritiva de direitos em penas privativas de liberdade. Isso acontece quando, professor? Quando o condenado não cumpre com as suas obrigações impostas pela lei penal. Beleza? Temos aí uma primeira observação, quero que vocês anotem aí na apostila ou no caderno, como vocês preferirem. A pena restritiva de direitos converte-se em pena privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. Ponto final. Continuando. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será reduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Ponto final. Vamos lá? Vamos entender essa observação? Então, o que acontece? Vamos imaginar que aquele condenado está cumprindo pena diante da pena restritiva de direitos, porém, ele não cumpre, com a restrição imposta pela lei e, além de não cumprir, ele não justifica. Então, o que vai acontecer? Ele vai deixar de cumprir aquela pena restritiva de direitos e começará a cumprir a pena privativa de liberdade. Isso é bom, pessoal? De jeito nenhum, né? Na verdade, ninguém quer ficar preso, ninguém quer perder a liberdade. A liberdade, segundo a nossa Constituição Federal, é o segundo bem mais valioso. Primeiro a vida, depois a liberdade, o direito de ir e vir. Tá, e a segunda parte da observação? Diz que tem que ser descontado aquele tempo de cumprimento da pena restritiva de direitos na pena privativa de liberdade que vai ser aplicada. Respeitado, claro, o saldo mínimo de 30 dias de pena privativa de detenção ou de reclusão. Como que funciona isso, professor? Então vamos imaginar que o condenado estava lá cumprindo a pena restritiva de direito, seria mais ou menos 6 meses, ele cumpriu 3 meses e não cumpriu mais. O que aconteceu? Ele perdeu o direito de cumprir a pena restritiva de direitos e houve a conversão e voltou a cumprir a pena privativa de liberdade. Daí, esses 3 meses que ele cumpriu de pena restritiva de direitos, vai ser descontado dali para frente naquela pena privativa de liberdade, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de reclusão ou de detenção. Então, professor, o que significa respeitar esse prazo mínimo de 30 dias? Significa assim, vamos imaginar que o condenado está cumprindo a pena de pena restritiva de direitos, falta ali uma semana para terminar o cumprimento e ele para de cumprir, não justifica para o juiz. O que vai haver? Vai haver a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade por um período de 30 dias. Ah, professor, mas faltava apenas uma semana, não vai ser descontado? Bom, o certo seria ser descontado, né? Se faltava apenas uma semana, em vez de ele ficar preso 30 dias, esse saldo de 30 dias tinha que ser apenas uma semana. Mas a lei é clara, ela diz que tem que ser respeitado esse saldo mínimo de 30 dias. Então, mesmo faltando uma semana para ele cumprir a pena, terminar, extinguir o processo, aquele processo de execução, ele vai haver a conversão da pena restritiva de direitos para a privativa de liberdade e ele vai ter que ficar preso no mínimo 30 dias. Entenderam, pessoal? Ótimo. Próxima observação, anota. Sobrevindo a condenação à pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la, se for possível, ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Ponto final. O que significa essa observação, professor? Significa assim, que vamos imaginar que o condenado está lá cumprindo uma pena restritiva de direitos, né? Ele praticou um crime
foi condenado lá, vamos imaginar, em 1 ano, 2 anos de prisão, né, pena privativa de liberdade, mas era primário, e aí foi e converteu a pena privativa de liberdade em restritiva de direito, que é o que nós estamos estudando, e está lá pagando a pena. Só que no decorrer desse tempo, né, que ele estava fazendo isso, ele vai e comete outro crime e vem uma outra condenação. E aí, cabe ao juiz da execução penal decidir se vai converter a pena restritiva de direito que ele estava cumprindo em privativa de liberdade, ou se vai permitir que ele continue pagando aquela pena restritiva de direitos, mais a outra pena do outro crime, que dependendo pode ser substituída também a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, né? Vamos imaginar que a primeira pena trata-se de 2 anos, foi substituído pela pena restritiva de direitos. E aí ele foi condenado pela prática de outro crime por 1 ano de pena privativa de liberdade. Então, 1 ano mais 2 anos, que ele já está cumprindo do outro crime, chega ao total de 3 anos. E qual que é o requisito? O requisito é que a pena vá até 4 anos. Então está dentro do requisito ainda. Por isso que a lei dá a opção para o juiz da execução decidir se converte a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade ou se deixa o condenado continuar cumprindo a pena restritiva de direitos, mas a outra pena do crime novo também substituindo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Beleza, gente? Ok, então. Continuando, nós vamos agora para o último tipo de pena que existe. Nós já estudamos a privativa de liberdade, não foi? Estudamos a privativa de liberdade, terminamos de estudar a restritiva de direitos e agora vamos estudar a pena de multa, conhecida como pena pecuniária, que está prevista lá no artigo 49 a 52 do Código Penal. E professor, o que é a pena de multa? Pena de multa, pessoal, é uma espécie de sanção imposta pelo Estado que tem a natureza jurídica patrimonial, ou seja, vai mexer diretamente no bolso do condenado. E realmente, quando mexe no patrimônio, mexe no bolso do condenado, pode ter certeza que ele vai pensar 2 vezes se comete ou não crime de novo, não é verdade? E olha só, essa pena ela tem um preceito secundário. Geralmente ela vem acompanhando a pena privativa de liberdade. Vocês podem ir lá nos tipos penais que estão previstos no Código Penal, que tem de tanto a tantos anos de pena privativa de liberdade mais pena de multa. Geralmente ela vem como um complemento. Mas nada impede também, em algumas exceções, de realmente ser aplicado só pena de multa, tá bom? Aqui, pessoal, nós temos também 2 critérios que tem que ser considerado, tem que levar em consideração para aplicar a pena de multa. E o primeiro critério diz respeito ao cálculo da pena de multa. E o cálculo da pena de multa, ele é contabilizado em dias multa, que será no mínimo de 10 dias multas e no máximo 360 dias multas. Então, olha só, o juiz, quando ele vai aplicar uma pena de multa, ele não pode aplicar o mínimo menos de 10 dias multa e nem mais de 360 dias multa. Então, o juiz tem que observar isso aí, ele tem que ficar entre o mínimo de 10 dias multa ao máximo de 360 dias multa. Esse é o primeiro critério. O segundo critério diz respeito ao valor do dia multa. E aqui também o juiz tem que observar que o mínimo que ele pode colocar o valor de um dia multa é de 1/30 do salário mínimo. Tá, professor, como que faz essa conta? Simples. Você pega um salário mínimo, que é R$ 1.045, e divide por 30, né? Então, 1/30 é isso.
Então, uma fração de 30 vezes de 30 daquela divisão do salário mínimo, ok? Esse é o mínimo que o juiz pode colocar o valor do dia multa. E qual que é o máximo, professor? O máximo é de 5 vezes o salário mínimo. Então, olha só, gente, o juiz, para ele colocar o valor do dia multa, o mínimo é 1/30 do salário mínimo e o máximo de até 5 salários mínimos. Beleza? Então imagina aí que o juiz condena seu cliente em 20 dias multas de 5 salários mínimos. Faz as contas aí. Vai ser uma pena de multa que vai dar um valor considerável, não é mesmo? Então, isso o juiz, para fazer esse cálculo, né, de no mínimo de 1/30 do salário mínimo até 5 salários mínimos, o máximo de 5 salários mínimos, o juiz vai ter que observar a condição financeira do condenado, beleza? E aí ele vai aplicar. E para finalizar a nossa apostila, eu quero trazer para vocês o artigo 51 do nosso Código Penal, inclusive está em forma de observação, e aqui nesse artigo, vale ressaltar, né, que ele foi objeto de mudança lá do pacote anticrimes, tá bom? E qual foi a mudança aí no artigo 51, professor? A mudança foi que a lei nova tirou a competência do juízo das fazendas públicas para executar a multa, entrar com ação de execução, e colocou a competência para o juiz de execução penal. Então, essa foi a mudança que houve, né? Mas antes de eu explicar todos os pontos aqui que tem que explicar para vocês, anotem aí a observação no caderno ou na apostila, como vocês preferirem. Transitada em julgado a sentença condenatória, vírgula, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, vírgula, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da fazenda pública, vírgula, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Abrem parênteses, artigo 51 do Código Penal, fecham parênteses, ponto final. Então, olha só, houve essa mudança aí, né? O legislador, com essa lei nova, tirou a competência do juiz da fazenda pública, passou para o juiz da execução penal. Então, quem vai entrar com a execução de multa, de dívida de multa, né, do condenado pela multa, vai ser o juízo da execução, porém, a dívida continua sendo da fazenda pública, continua sendo da União, ou que seja da fazenda pública do Estado, vai depender, né, do condenado. E aqui nós temos que observar que não trata-se de regressão, né? Não trata-se de conversão. Não tem como converter a pena de multa pela pena privativa de liberdade. Por que não tem como? Porque nós vamos estudar mais à frente, lá em processo penal, se eu tiver a oportunidade, que existe algumas espécies de prisão. Existe a prisão pena, existe a prisão cautelar e existe a prisão civil. E a prisão civil, no Brasil, a nossa Constituição ela só permite quando diz respeito ao devedor de alimentos. Então não existe outro tipo de prisão civil a não ser daquele devedor de pensão alimentícia. Então, nesse caso aqui, quando há a conversão, né, da pena privativa de liberdade pela de multa, não tem como voltar para a pena privativa de liberdade. Por que não tem como voltar? Porque a nossa Constituição Federal não permite. Ok? Então, fica aí para vocês essa regra, né? Espero que eu tenha aí atingido, né, o objetivo, que é de informar vocês, de fazer com que vocês consigam aprender sobre